Finalmente, gente, eu tô tão feliz que eu já tô começando esse vídeo falando finalmente. Tá todo mundo se perguntando finalmente o quê? Finalmente eu vou conseguir gravar esse vídeo com a Isabela. Porque, olha, eu estou desde segunda-feira tentando gravar esse vídeo com a Isabela e não consigo. Por vários impedimentos, porque eu nunca soube como grava um vídeo à distância. Tentei gravar a tela do celular e aí não funcionou porque o áudio não saía. A gente gravou segunda-feira umas 5 vezes e não funcionou. Na terça também não deu certo. E hoje, esse tempo que Deus preparou pra gravarmos esse vídeo nessa sexta-feira. Eu não sei que dia que você vai assistir esse vídeo, mas hoje é sexta-feira. E eu tô muito feliz e muito realizado, então eu vou ligar pra ela aqui agora por via Skype ou Escape, não sei como fala. E eu tenho certeza que esse vídeo vai abençoar a sua vida, então não sai daí, assiste esse vídeo até o final que vale muito a pena. Bom, e foi, Isabela, se você não sabe, estou te gravando, porque o Skype tá mandando te informar isso aqui. Pra mim é muita alegria receber você aqui, gente. Pra quem não sabe, Isabela é minha prima, né? Eu acho que todo mundo já sabe, que já viu no meu Instagram, mas se você não me acompanha no Instagram e nem acompanha ela, vocês não sabem quem a gente é primo. Então nos sigam no Instagram pra vocês acompanharem as nossas vidas aí. E a gente vai falar sobre depressão na juventude, né? E aí, quando veio esse tema pra eu falar, que eu pensei em falar sobre esse tema, eu falei assim, cara, eu preciso falar esse tema com a Isabela, porque ninguém melhor que Isabela pra falar sobre, porque ela tem autonomia pra falar sobre o assunto, ela tem posse pra falar sobre o assunto, não que ela é a dona da depressão, mas porque ela viveu na pele, né, Isabela? E foi com 22 anos que você descobriu que estava com depressão? Foi 23. Um mês 20. depois do aniversário. Mas como foi essa situação para você, jovem, com 23 anos, com um monte de vida, um monte de sonhos, descobrir que tá com depressão? Então, foi bem assustador, né? Porque eu acho que Uhum. ninguém nunca vai saber como vai reagir enquanto não passar por essa situação. Porque a gente tem muito aquele tabu, né? De que depressão é frescura, é falta de Deus. E é um saco isso. Bem complicado. E foi bem difícil para mim, porque eu não imaginava que ia chegar nessa proporção. Tinha muito tempo já que eu tinha sintomas, mas eu nunca tratava. Então foi muito assustador, né? Porque ainda mais que a gente é criado na igreja, tem Com aquela certeza. ideia de E era que sobre isso que eu ia falar também, né? Você que sempre foi muito criada, sempre foi criada na igreja, assim como eu e tal, e teve uma vida ministerial. Então, assim, eu entendo que muitas pessoas, você vai entender isso comigo, né? Porque você falou também sobre os paradigmas que as pessoas colocam, sobre como elas taxam uma pessoa com depressão, né? Um desses adjetivos que a gente recebe é falta de Deus, tá afastado, tá endemoniado, tá dando brecha pro diabo e para tantas outras coisas. Mas a gente sabe que a depressão não é uma coisa espiritual. Ela tem um quê espiritual, mas ela não é totalmente espiritual, né? A gente sabe disso, a gente sabe que depressão é doença, que depressão precisa ser tratada. Então, para você, no meio evangélico, como foi lidar com a depressão? Como você pensou, peraí, e agora? Eu tô afastada de Deus, é demônio, é quem? Como foi que você reagiu, assim, nesse então, ano? eu achava que Deus estava me punindo. Um pensamento completamente equivocado. Porque o que acontece? Eu fiquei longe da igreja uns 2 anos. Eu Uhum. tanto voltei para Jesus na mesma época que eu fui diagnosticada, mas eu achava que Deus estava me punindo justamente por eu ter afastado, né? Falar, pronto, Deus me deu essa doença pra punir mesmo. Eu achava que era isso que tinha acontecido e eu culpava muito a Deus por isso. Era uma coisa até estranha, porque eu brigava com Deus, eu tinha altos DR falando que, por quê? Por que você colocou essa doença em mim? Por quê? E eu tô passando por isso, assim, eu não entendo, eu não consegui entender. E eu realmente achava que era um castigo. Tudo mudou quando eu vi que Deus não tinha nada a ver com isso, né? Claro. Tadinho de Deus, ele não quer que eu fique doente, mas já que eu fiquei doente, eu tenho que tratar, né? E eu achava que era muito culpa dele. Eu achava que ele estava realmente me punindo, que eu era uma péssima filha e que ele super me odiava. Era esse pensamento que eu tinha. E é interessante, né, Bela? Porque hoje em dia a gente vê que nas igrejas tem aumentado muito o número de pessoas com depressão. E as pessoas elas estão tendo abertura para falar com os pastores, com líderes espirituais. E até mesmo esses pastores e líderes espirituais estão sofrendo de depressão, sabe? Porque é depressão pós-traumática, depressão no trabalho. E a gente sabe que saiu uma pesquisa recentemente que
daqui a alguns anos, se eu não me engano, a partir de 2022, a maior causa de afastamento no trabalho vai ser a depressão, sabe? Sim. Então, assim, as pessoas elas estão tendo a necessidade de falar sobre, mesmo que seja com vergonha, mesmo que seja com medo, elas estão se abrindo para falar e é importante falar. E assim, na minha igreja tem um tratamento para pessoas que têm problemas emocionais, né? Trabalho com psicólogos, enfim. É uma coisa, é um primeiro passo. Eu sei que não é todas as igrejas que têm isso, infelizmente, mas eu conheço várias igrejas que estão se abrindo para isso, que estão entendendo que sim, é necessário ter terapia, que sim, é necessário falar, né? E por que eu tô falando isso tudo? Porque eu quero saber de você como foi para você se expor, para dizer assim, olha, gente, eu tenho depressão, eu preciso ser tratada, eu preciso ser curada. Você procurou o caminho da terapia, você procurou o caminho espiritual. Como você fez a junção desses dois caminhos, né? Então, na verdade, eu não queria ajuda no início, né? Que tem aquela Uhum. ação de, não, eu não preciso de ajuda, isso vai passar. Mas o vai passar começou a durar tempo demais e não passava. Isso E aí que é doido. minha mãe foi atrás, porque a minha igreja também tem uma clínica social que trabalha com isso, tem psicólogo e tudo mais. E minha mãe foi atrás, ofereceu, de início eu não quis, só que depois eu cheguei para ela e falei, mãe, não dá mais, eu preciso de ajuda. E aí a minha psicóloga me encaminhou para o meu psiquiatra e eu comecei a juntar os dois tratamentos. Como eu voltei para Jesus na mesma época, né, que eu não era da minha igreja na época, da Verbo da Vida, não fazia parte, eu não era de igreja nenhuma, e eu conheci o Verbo da Vida através da clínica do Verbo da Vida. Minha mãe já frequentava, mas eu não frequentava a igreja. E eu comecei a frequentar o culto da mocidade na mesma época, eu estava fazendo tratamento, e foi uma coisa que foi agregando, sabe? Porque foi uma coisa juntando com a outra e eu fui caminhando com aquilo junto, com muitos conflitos, porque não é fácil. Você tá fazendo um tratamento, você tá tomando remédio, você tá indo na igreja e você não consegue ver Deus no meio disso tudo e fica uma bagunça, tudo confuso. Mas eu consegui juntar as coisas e comecei a caminhar junto, essas duas coisas. E é interessante porque as pessoas devem estar se perguntando, mas peraí, Vitor, você falou no início do vídeo que depressão é doença e não é espiritual, mas agora você já está envolvendo Deus no meio. Gente, entenda uma coisa, a fé, ela é o firme fundamento daquilo que a gente não sabe, daquilo que a gente espera. Então a fé não é para ser explicado, sabe? A fé não é uma coisa para ser explicada. Então se a gente tem fé, é para tudo. Não vamos cercear a fé e colocar assim, não, fé para curar um câncer, beleza, mas fé para depressão não vamos ter, sabe? Então, assim, Isabela, eu fico muito feliz de ver o quanto você tem avançado, tem crescido e rompido com esse paradigma. E, assim, eu queria que você olhasse agora para essa geração de hoje e dissesse, assim, o que mais te chama atenção nessa geração, sabe? O que motiva você a acreditar que é para um tempo como esse que Deus te levantou e para falar sobre isso que Deus te levantou? Então, é um processo, né? Eu acho que quanto mais você passa pelo processo para chegar no seu propósito, seu coração vai sendo alinhado com o de Deus, você vai crescendo e vai entendendo que você nasceu. E a depressão hoje na minha vida, ela tem um papel de alcançar outras pessoas. Tudo que eu passei, eu creio, e Deus já me falou isso, que Ele transformou a minha dor em cura. E isso é muito forte no meu coração, porque muita gente passa por isso. A gente não tem ideia do número de pessoas que passam por isso e nem sabem que passam. O medo de conversar sobre isso, o medo de fazer um tratamento é tão grande que a gente acaba fingindo que isso não existe, mas existe. As pessoas precisam entender que isso existe. Precisam entender que a medicina, Jesus, a psicologia andam juntas. Com certeza. É para o nosso crescimento. Então, assim, hoje eu vejo que a minha dor está sendo transformada em cura e que faz parte do processo para eu alcançar o meu propósito, que é alcançar a pessoa. E hoje eu tenho convicção disso, apesar de ter dias que eu falo assim, cara, hoje eu não quero falar com ninguém. A depressão é um inferno na minha vida. Só que são dias e dias, entende? A maioria dos meus dias eu tenho convicção, tenho sempre convicção, até mesmo em dias ruins, que ver Deus no meio disso tudo é o que me faz querer levantar. É uma coisa que eu aprendi depois de um tempo já, né, que eu tava fazendo tratamento. Eu aprendi que o diabo, ele realmente usa a depressão para poder
atacar. Ele sempre ataca, porque o objetivo dele é nos matar, mas ele sabe que não vai conseguir e continua existindo. Mas ele usa de palavras, ele fala na nossa cabeça que ele não pode nos tocar, né? Então ele fala na nossa cabeça para o nosso pensamento se transformar em ação. E eu aprendi a declarar que a Bíblia diz sobre mim e que a Bíblia fala. Não estou dizendo que eu falo do versículo decorado, porque eu não tenho nem muitos versículos assim na ponta da língua. Eu acho que ninguém consegue decorar versículos. Mas é falar o que a Bíblia diz sobre mim. E a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as dores, eu sou vencedora, eu sou filha, ele me comprou por um alto preço e o diabo não tem poder sobre mim. Então, quem ele pensa que ele é para vir falar na minha cabeça? Então, é declarar em voz alta, gritar mesmo. Já para ele mandar ele calar a boca. Tem isso hoje, deu muito certo. Eu aconselho a vocês a testarem, porque faz muito sentido. É muito bom. Mandar ele ficar quieto e mandar ele para o lugar de onde ele veio, porque ele não tem autoridade nenhuma sobre a nossa vida. E é declarar o que a Bíblia diz. Nossa. Esse vídeo é para que vocês entendam uma coisa. Você que está com depressão, ou você que sente que tem uma vulnerabilidade, tem vivido dias ruins, é para um tempo como esse que Deus te levantou. Não desista. Fale, você tem voz para falar. Não se deixe levar pelo comentário de pessoas que estão feridas e não têm coragem de assumir suas feridas. Assuma suas feridas, coloque para fora, seja sincero, busque ajuda, que é o mais importante. Busque ajuda, corra atrás de ajuda. Não se detenha em buscar ajuda, porque você vai ser usado para curar aonde você tem sido ferido, aonde tem machucado. E sigam de exemplo aí Isabela, que tem vivido dias incríveis com Deus, dias bons com Deus, dias bons com Deus, e tudo tem passado. Então, assim, Isabela, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, que estão com depressão, ou que descobriram agora, são jovens como nós, e não sabem o que fazer, né? Então, uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Então, gente, é uma coisa que eu trago comigo, que é uma música do Marcos Almeida. E a música fala, toda dor é por enquanto. Então, você pode realmente estar sentindo que não vai passar, você pode realmente achar que vai morrer e que tudo isso vai engolir. Mas acredite, nós temos uma esperança, e a nossa esperança é Jesus. Trazer à memória a nossa esperança. A nossa esperança sempre vai ser Jesus. Sempre foi Ele, é tudo por causa dele. Ele nunca te abandonou, não foi Ele que colocou essa doença em você, Ele quer tirar ela de você. Respeite os seus processos. Fale com pessoas, converse, não tente pular etapas, porque a doença é difícil de ser superada, sim, mas tudo fica mais leve quando você entende que a nossa esperança ela é maior do que a que o mundo tem a oferecer. Nossa esperança é Jesus. É tudo por Ele, tudo por causa dele. Não perca a esperança. Você não vai morrer. O último livro da Bíblia, o último capítulo, a última página já está escrita. Eu te dou um spoiler que no final tudo dá certo. Nós somos mais que vencedores. E é isso. Não fiquem em silêncio, conversem. Se precisar conversar qualquer coisa, eu estou disponível, mesmo que seja por mensagem. Não desista. Jesus não desiste de você, ele já pagou o preço por você, ele te ama muito. E é isso. Uau! É isso, gente. A gente já sabe o fim da história. A gente não vai desistir. Estamos aqui, tanto eu, Isabela, e vocês também para ouvirem a nós. Nós agradecemos aos profissionais da saúde emocional que nos atendem. E eu quero dizer para vocês que é incrível, façam terapia, porque é a melhor coisa do mundo. Terapia é vida. Terapia é vida. E continuem firmes mesmo no dia mal, porque vale a pena e nós vamos ser recompensados por isso. A nossa recompensa está nos céus e não desistam. É isso. Bela, meu coração tá saltitante de tanta alegria de gravar esse vídeo com você, de finalmente conseguir gravar esse vídeo. Muito obrigado por essa oportunidade incrível e eu espero que tenha mais vídeos com você. Ai, gente, eu que agradeço. Foi muito bom. Sério mesmo. Beijo. Beijo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo e até mais.